Pronto, a acústica está agora na ordem do dia, como o condicionamento térmico estava há 20 anos atrás. O convidado deste episódio do podcast Música e Som foi pioneiro ao criar um produto que Portugal é neste momento o maior fornecedor mundialmente. João Carlos Vieira teve formação em eletrónica e materiais de áudio, microfones, colunas de som, amplificadores e também na mistura de som em estúdio e ao vivo no Institute of Audio Research em Nova York. Foi cofundador da Rádio Independente em Aveiro, bem como da Associação dos Técnicos de Som Profissional em Portugal. Em 1992, cria a empresa Jocavi, dedicada à produção de painéis acústicos, produzidos em Portugal e são utilizados desde os estúdios de gravação, salas de espetáculos, às salas dos audiófilos em todo o mundo. Com o vasto conhecimento adquirido profissionalmente, em 2011 publicou o livro Desmistificar a Acústica, com tradução também para a língua inglesa. Este episódio é patrocinado por Ultimate Audio, a sua loja de referência na alta fidelidade nacional. Visite-nos em Lisboa, no Porto ou em ultimate-audio.eu. Boa tarde, João Carlos Vieira. Muito obrigado por ter aceito o convite para participar no podcast Música e Som. Estamos aqui nas instalações da Jocavi e começava por lhe perguntar. A Jocavi já existe há 30 anos. Os produtos que a empresa começou por produzir foram logo painéis acústicos? Sim, 31 anos, mais corretamente. E desde o início que estamos diretamente ligados à criação, ao desenvolvimento e ao fabrico de painéis acústicos. Inicialmente começámos com 4 modelos, em 1992. Um desses modelos ainda é a nossa joia da coroa, mas sim, somos fabricantes e desenvolvemos, somos pioneiros em desenhar, desenvolver e fabricar os difusores, os absorventes em baixas frequências. São tudo modelos nossos e com grande marcação, digamos assim, de criatividade em termos de formas e do uso de matérias-primas também diferentes até à altura convencionais, não é? Ok. Mas sim, respondendo. E o tipo de materiais que utilizam no fabrico dos painéis evoluiu muito desde 1992? Tem evoluído, há sempre uma constante procura. Uma das minhas paixões também é muita parte do fabrico de procura de matérias-primas e, de uma certa forma, as matérias-primas encontradas vão ditando também a vertente de desenvolvimento de cada modelo. E realmente é sempre um desafio muito grande e uma paixão, uma pesquisa que nunca cessa. Procurar diferentes materiais, também na vertente ecológica. Há mercados que apreciam muito, portanto, esse tipo de produtos. Não conseguimos fugir também a alguns materiais como derivados de poliuretano e de poliéster, que são recicláveis, não é uma matéria 100% limpa em termos de matéria-prima propriamente dita, mas tem toda a parte da reciclagem possível e cada vez o mundo recicla mais esse tipo de produtos, portanto, nesse campo também estamos à vontade, mas sim, a matéria-prima dita sempre uma constante pesquisa. Nós temos várias coisas que são próprias, são só nossas. Recentemente, além de nós incorporarmos aglomerados de material reciclado do nosso próprio processo de fabrico, ou seja, trituramos, mesclamos, misturamos derivados de tecido com
poliuretanos, com fibras têxteis, com gessos, e fazemos as nossas próprias, digamos assim, compostos que depois incorporam novos modelos. Além de fazermos isso, recentemente fomos pioneiros também em aproveitar dos resíduos do mercado do calçado, que é toda a pele bovina que é desperdiçada dos sapatos de couro, e fizemos uma matéria-prima muito interessante que estamos a incorporar agora recentemente, há coisa de uns 6 meses, numa linha de 6 modelos. Portanto, esse aglomerado, digamos assim, de pele, que completamente quimicamente morta, portanto não tem qualquer tipo de toxicidade, nem de algum requisito menos apetecível. E é uma matéria-prima que nós estamos a apostar bastante. Somos pioneiros, ninguém a usa para coisa nenhuma, foi desenvolvido por nós. Temos as nossas fontes de recolha do pseudo-lixo, não é? De outra forma iria para incinerar, e nós damos-lhe outra vida, e fazemos esses aglomerados, usamos em floco e conseguimos prensá-lo e dar-lhe densidades e espessuras diferentes. E também foi um processo recente, neste último ano, como assinalar, pronto, esta data dos 30 anos. Estivemos durante o ano todo a dar novidades para o mercado, no que diz respeito a novos modelos, difusores, materiais absorventes, nomeadamente esta matéria-prima, simplificar muito o processo de fabrico, usando e retirando mão de obra de transformação de madeira. Fomos mentores também de um perfil que eu criei e que desenvolvi com a minha equipa, que faz com que 60% dos frames, dos esqueletos, digamos assim, dos painéis acústicos, de uma maneira muito mais ecológica, com muito menos matéria, com muito menos portanto, horas de trabalho e com menos desperdício. Portanto, esse desperdício, isso também foi um passo importante. Estes 30 anos foi realmente marcante nesse sentido, porque nós fomos reservando no 27º aniversário, 28º, 29º, sempre ideias e projetos para fazer uma coisa à série, e estarmos um ano quase constantemente a celebrar o lançamento disto, o lançamento daquilo. E foi realmente muito desafiante termos conseguido todas essas metas, pronto, desde 30 de outubro do ano passado, 2022, e culminou agora com a nossa festa do 31º aniversário, no passado mês, onde lançámos todas essas novidades. E mais algumas que já vamos falar mais à frente, que estamos aqui hoje também para celebrar o lançamento do nosso website, mas se calhar falamos aqui mais à frente. Muito bem. Ainda dentro das matérias-primas, quer dizer, estando em Portugal, que é um país conhecido pela cortiça, tenho de lhe perguntar, a cortiça é uma matéria-prima que utilizem nos vossos produtos? Sem dúvida, sem dúvida. Desde o início, ou teve de ser adaptada de alguma forma? Sim, a cortiça, pronto, dos primórdios que nós nos ligamos com a acústica, a cortiça já era sebejamente conhecida no nosso país. Nós temos memória de haver colado em tetos de restaurantes, em discotecas e aqueles ambientes que a cortiça, o aglomerado de cortiça já era uma coisa banal. Pronto, nós ou seja, o nosso primeiro approach, a abordagem à cortiça foi ter um fornecedor que nos fornecesse em bloco e nós maquinarmos por nós próprios, ou seja, fazendo formas à cortiça plana que era o que nós conhecíamos, portanto eram aquelas placas de metro por meio metro, com espessuras diferentes, e nós demos a terceira dimensão a essa matéria-prima. Portanto, temos uns azulejos com umas formas específicas, que até pode ser visto, se calhar vamos depois deixar isso para outra altura, mas nós temos aqui nesse mesmo estúdio, aqui na sala lá,
esse produto que se chama o Quad Cork, e depois começámos também a incorporar portanto, esse produto, o Quad Cork, são falar de tijolos de tratamento acústico que vão conferir um coeficiente de absorção à sala. E depois a outra questão é do ruído, do isolamento do ruído. Usamos muito o aglomerado de cortiça, onde controlamos a densidade, ou seja, não é uma densidade normal para fazer as duas finalidades, e arranjamos parceiros que nos conseguem fornecer os blocos das duas densidades, então nós transformamos a cortiça. Okay. Temos também um difusor que lá está lançado também este ano, que é o Cork Oak, que funciona com outro tipo de cortiça, que é uma cortiça de acabamento, também com alguma porosidade, e que tem outro aspecto que não o aglomerado castanho de cortiça. Mas sim, usamos bastante. Muito bem. E Portugal, para quem não sabe, produz mais de 70% da cortiça usada no mundo inteiro. Portanto, é uma verdade que pronto, eu já sei disto há algum tempo. Daí a minha pergunta também. Um bocado ao lado da maioria das pessoas, talvez. Okay. Entretanto, tanto quanto podemos apurar, para além da Jocavi, existem em Portugal mais 2 empresas que também produzem painéis acústicos, o que torna o país um líder de mercado neste tipo de produtos. Qual é, na sua opinião, a razão por que isto aconteceu? Talvez, não sei, somos um país que gosta muito de música e da indústria da música. Neste caso, pronto, a parte da construção ligada à indústria da música. Nós fomos realmente os pioneiros, e depois aparece uma segunda empresa, que é a Vicoustic, que internacionalizou-se muito depressa, e que se focou num nicho, portanto, menos abrangente do nosso leque de intervenções, que são variedíssimas. Mas a partir dessa empresa, passado poucos anos, através de um dissidente dessa empresa, apareceu uma outra, a Art Novion, e são as 3 realmente empresas que disputam o mercado internacional, mas pronto, cada uma com a sua filosofia, com a sua política claro que sim. de estar nesta questão da acústica. Mas é verdade, e é uma pergunta que nos é feita nas feiras por visitantes. Nós só expomos fora de Portugal, mas toda a gente nos pergunta isso, mas porque o que se passa em Portugal? Toda a gente faz painéis acústicos, e é verdade, mas nós fomos os pioneiros. Em determinada altura até tínhamos alguma como é que eu ia dizer, alguma ausência de concorrência, digamos assim, ou seja, faríamos as coisas, estávamos a desbravar um caminho que na altura era difícil de desbravar. As pessoas ali olhavam para a acústica, sendo assim, fazendo uma comparação com o acondicionamento térmico, pronto, a acústica está agora na ordem do dia, como o condicionamento térmico estava há 20 anos atrás. Uma casa que tinha ar-condicionado era um must, ou um sítio que estava climatizado era uma coisa que não era muito usual. E eu passei todas essas partes, as reuniões mesmo com pessoas supostamente que deviam ter formação de acústica, os arquitetos, parecia quase um alien a ter esse tipo de abordagem com o mercado da construção. Pronto, depois nós éramos muito técnicos, porque a minha formação é de engenharia de som, portanto eu trabalhei muitos anos ligado à música, na seção da palavra, mexendo nos botões, nas mesas de mistura, a fazer esse tipo de trabalho, antes de começar a construir estúdios, mas a minha ligação é sempre à parte técnica ligada à música, aos estúdios. Então, pronto, fazendo isso bem, todas as outras partes, a parte industrial, a parte comercial, é mais fácil e não é tão exigente. Portanto, com muita facilidade se arranja esses produtos. Nós fomos gradualmente tendo mais abrangência nesses outros mercados, embora o nosso foco foi durante muitos anos só o
music business, digamos assim, portanto, a indústria da música, tudo ligado aos audiovisuais. Não só a gravação de som, mas som e televisão, broadcast, rádios. Certo. Continua a ser um core business muito, muito interessante para nós, onde temos também parceiros bastante interessantes que nos dão trabalhos de nomeada, não é? E pronto, depois temos o resto do mercado que fomos fazendo também lançando outras flechas no tipo de feiras e também muito industrial agora, alguma coisa começa a tornar importante na quantidade de produtos para isolamento que nós já conseguimos fornecer, que não fornecíamos nos anos anteriores. Mas lá está, alargámos o leque de aplicações e pode-se dizer que não há sítio nenhum que nós não consigamos cuidar acusticamente. Portanto, realmente esse leque aberto. Acha então que é uma concorrência saudável com os outros sem dúvida. players do mercado? Sim, é saudável, sem dúvida. Eu conheço mais de próximo e tenho uma relação de, digamos assim, amizade, portanto, um conhecimento com amizade do dono, do mentor da Arte no Avião, porque foi uma pessoa que de outra geração, que só não trabalhou na Jocavi porque eu, na devida altura, não lhe dei a devida atenção. Era uma pessoa recém-formada e que tem um grau de conhecimento que eu valorizo bastante. E pronto, e mantemos essa boa relação e falamos, não digo todos os meses, mas uma vez por ano, olá, está tudo bem, é preciso disto, tu consegues me dar uma ajuda, há essa relação. Okay. Com o Vico Sica não há, nunca houve, nunca subscrevemos muito bem a filosofia da empresa, então também não houve esse tipo de mas sim, respeitamos todos tudo no mercado. Temos parceiros que nós fazemos força por só venderem, obviamente, Jocavi e não venderem as outras marcas, e eles optam ou por nós ou por eles, portanto, claro. Enquanto, pronto, sei que há distribuidores que representam várias marcas de artigos acústicos, nós privilegiamos as empresas que gostem, não é só de nós, mas que gostem de nós e que tenham só em produtos acústicos, que não façam mesclas de outras marcas, que sejam fiéis à nossa marca, não é? E nós temos todo o apoio da parte de consultadoria, soluções acústicas, portanto há sempre um elo de ligação num projeto que se faça que lhes garante também segurança, não é, nos resultados e o que é onde vender, em que proporções, quais são os modelos, para que finalidades se distingam dos espaços. Pegando no que dizia há pouco, o vosso mercado, entretanto, já alargou bastante e, portanto, estão presentes em quantos países neste momento? Boa pergunta. Eu sei que nós temos 66 parceiros internacionais. Há países que temos vários parceiros, porque são países grandes e que é quase que impossível arranjar um representante para um país todo. Temos alguns países com mais que algum parceiro em regiões obviamente distintas para tentar que cada um tenha o seu espaço territorial, mas estamos nos continentes todos, portanto, na Ásia, Singapura, China, na Austrália também, estamos no continente americano, no continente africano, na Europa obviamente, portanto estamos bastante espalhados. Isso é o resultado de 30 anos de trabalho? Sim, é o resultado de pôr os produtos nas montras, que são as feiras, e isto funciona, a Jocavi funciona como uma atração, digamos assim. Nós pomos as coisas dispostas, fazemos obviamente também com cada vez mais a montra deixa de ser tão física, tão de feira, para estar ligada aos mídias, não é? Portanto, às redes sociais, aos websites e todo esse cruzamento de informação que cada vez é mais importante.
Mas pronto, mas depois funciona com atração, ou seja, o cliente não tem que nos contactar, mas se precisa de acústica ele vai perguntar, vives ali ou vives acolá, preciso de desenvolver esta sala, ao invés de, pronto, antigamente, com menos apoio de mídia, não é? Porque as redes sociais, obviamente, cada vez estão mais na ordem do dia, eram as feiras que nos davam essa possibilidade de arranjar parceiros. Claro. Nós íamos para uma feira e fazíamos sempre parceiros novos. Portanto, temos ali uma primeira abordagem na primeira pessoa, normalmente com o CEO da marca que vai à feira, ou com as pessoas que normalmente das empresas que vão a feiras técnicas são pessoas importantes, não são, ou seja, sabem o que é que vão fazer, são diretores de produto ou são vendedores com uma posição... Claro, vão com objetivos já muito específicos. Ou são os donos, e então tem de ser logo uma primeira abordagem que deixa depois já água na boca para depois fazer o follow-up e de os ir fidelizando como parceiros, não é? Certo. Mas sim, é realmente essa montra das feiras que nos dá esse reconhecimento e esse número grande de parceiros. Olhando para o vosso portfólio, percebe-se que a aplicação dos vossos produtos, pronto, vai muito além dos estúdios de gravação e das salas de áudio e home cinema. Explica um pouco aos nossos ouvintes um ou dois exemplos locais onde até já possam ter estado, que têm os vossos tratamentos acústicos. Cá em Portugal? Pode ser, por exemplo. Cá em Portugal há tanta coisa, se calhar vamos mais fácil, talvez. Os food courts ali de Lisboa, do resto de Doré, Time Out, que era o antigo mercado da Ribeira. Está tratado todo o teto. Estamos a falar de um espaço que é um open space? É um food court, uma praça de alimentação, sim, e foi intervencionada já talvez há mais de 10, 12 anos, foi quando inaugurou, levou logo o teto todo tratado com produtos nossos. Temos uma intervenção que é um work in progress na maior arena de espetáculos da Península Ibérica, que é o Altice Arena. Fizemos uma intervenção grande há 9 anos, 10 anos, e é um work in progress, portanto temos 2 em 2 ou 3 em 3 anos temos vindo a adicionar mais partes. Nós fizemos um formato de ferradura envolvente, portanto na parte de cima do topo das bancadas, que intercepta até ao teto da cobertura oval, de forma a reduzir um pouco a volumetria, porque se perdia muito som que vinha para fora do recinto e que depois era devolvido outra vez. Baixamos o tempo de duração com essa intervenção. A Altice Arena é um exemplo peculiar. Sim, nesse aspecto, na medida em que, tanto quanto sei, é um pesadelo, ou melhor, sim, era um pesadelo para os engenheiros de som dos artistas que cá vinham, não é? Era uma sala que não tinha sido desenhada para o tipo de utilização. Era um pavilhão desportivo, que nos pavilhões desportivos o que se quer enfatizar é a bola a bater, que tem que ecoar para dar um espetáculo. Ao invés que nós precisamos para a música, precisamos de absorção do tempo, ou seja, o tempo que o som vive dentro dessa sala tem que ser mais baixo. Pronto. Entretanto, nós na primeira intervenção teve um impacto grande, e depois começámos a fazer a parte dos camarotes da envolvência, que os fizemos quase todos, ou se não todos, faltam um ou dois. Esta é a parte do work in progress. Falta fazer uma terceira parte, que é a intervenção no teto, que pronto, há de vir, espero eu, portanto, também nessa onda do projeto em desenvolvimento, do work in progress, mas cada coisa onde se toca nota-se realmente uma melhoria, e hoje o Altice já não tem nada a ver com aquilo que era. Embora tenha ainda para melhorar. Mais sítios de nomear, por exemplo, quem não conhece os filtros Dolby, nós em 2014 fomos escolhidos
para fornecer difusores e absorventes para as salas para o Dolby de São Francisco, para a construção das salas, onde foi desenvolvido o famoso Dolby Atmos, que está agora no auge da sua propagação, da sua venda. Ok, isto em São Francisco? Sim, okay. Para a empresa Dolby. Muito bem. Mas, isso vem no seguimento da pergunta que eu tinha aqui agendada para a seguir, que é também realmente os vossos, são realmente os vossos projetos internacionais, que, pelo que pudemos observar no portfólio, também já têm alguns nomes de relevo, tal como esse que acabou de referir dos estúdios Dolby. Tem algum que se lembre que tenha sido especial? Há bastantes artistas que alguns deles querem passar por um anonimato, mas não custa nada dizer o nome deles. Fizemos biomas para o estúdio do Snoop Dogg, fizemos o tratamento acústico e a construção através do nosso parceiro dos Estados Unidos para o Jason Joshua, fizemos para o Wiz Khalifa, há tantos outros que normalmente as gerações mais novas do que a nossa conhecem muito melhor que eu. Obviamente que eu fui obrigado a conhecê-los e sou obrigado a estar também sempre a fazer uma pesquisa enorme para conhecer esses novos possíveis clientes, que já não são da minha geração, nem na geração a seguir à minha, já são pessoas de 20, 30 anos que querem ter um estúdio e precisam de um estúdio em casa, um espaço para trabalhar, um espaço híbrido, na maior parte das vezes, um espaço onde se possam juntar os músicos e gravar na própria sala ou com outras variantes. Mas há tantas, a Ópera de Paris, por exemplo, já aqui na Europa, também intervencionámos a sala de ensaios da ópera. As conchas acústicas para as orquestras de Malta, que é uma das mais antigas salas de orquestras sinfónicas, onde não entram sistemas de public address, sistemas de reforço de som. Portanto, a orquestra toca só com o som natural dos instrumentos, e nós fizemos a concha acústica assim, por trás da orquestra, para projetar o som da orquestra para a plateia. Esse é um projeto que me deu muito gozo. E tantos outros. Muito bem. Em Singapura também temos umas escolas de artes tratadas, quer as salas de aulas, quer portanto, o food court, quer as partes dos auditórios, também tratados com o projeto também através de um parceiro nosso, também muito interessante, talvez há uns 2009, 2010, há algum tempo. E muitos outros que dia a dia. E não agora mesmo, por ser tão recente, concluímos através também do nosso parceiro que é a STS, em Polónia, um teatro grande que se chama Rudamina, e que ele fez o favor de nos enviar logo as fotos em primeira mão. Chegaram anteontem, e a inauguração da Rudamina foi nestes dias. Também um projeto bastante interessante, que nós fizemos a parte, portanto, do projeto. O nosso parceiro negociou e instalou muito bem os produtos conforme estavam no projeto, e um resultado espetacular em termos de acústica, comportamento acústico, e visualmente também ficou bastante interessante. Nós no podcast de Música e Som lidamos também muito com alta fidelidade e com os players de alta fidelidade, em que o componente de tratamento acústico para um audiófilo, para quem gosta de música, é importante sempre que possa ser aplicado. Vocês têm também têm alguns clientes que vos abordem nesse sentido, ou seja, olha, tenho um sistema de som em casa onde gastei algum dinheiro e não estou a conseguir tirar partido dele como eu pensaria que iria tirar.
Ou melhor, não estou a ouvir a mesma coisa que ouvi quando o ouvi a tocar na loja, exatamente, na sala onde ele estava montado. Vocês têm alguma solução para alguém que vos aborde? Sim, temos vários parceiros também, nacionais e internacionais, que têm, além de tudo, a sala tratada, como diz. Então, claro. As pessoas, os compradores já ouvem as colunas a tocar ali num ambiente favorável. E isso é meio caminho para eles depois, como nossos parceiros, venderem o que têm à amostra também para a casa do cliente. Aqui a fasquia é um pouco noutra perspectiva, é que normalmente as pessoas têm colunas em casa e há clientes que não têm uma sala dedicada, não é? Têm na sala de jantar. Eu diria a maioria, sim. A maioria. Aí é um pouco mais, como é que eu ia dizer, é um pouco complicado. Mais cirúrgico, onde é que se põe o quê, para que a esposa não se arranje ali um problema muito mais difícil de a esposa ou o marido, porque nós temos audiófilas que os maridos também não gostam que se descaracterize o espaço. Ok. Não simplesmente uma situação destas. Mas, lá está. Mas há os audiófilos que têm condições de ter uma sala só para ouvir dedicada. Música, que normalmente até nem tem televisão, ou pode ter multimédia de televisão, e para ouvir música aí é super tranquilo e super fácil de tratar as salas. Fazemos muitas no Grande Porto, na Grande Lisboa, aqui na nossa zona, que é bastante de pessoas que têm casas grandes e condições para poder investir nesse segmento. Quando os audiófilos investem realmente muito dinheiro em amplificadores, em cabos, em coisas verbas, claro, que não são, portanto, muito acessíveis à maior parte dos ouvintes de discos, mas assim há muita clientela que procura essa excelência, não é? E vocês, portanto, têm uma solução? Temos parceiros especializados nessa área que nos fazem chegar, portanto, ou eles por si já recomendam e sabem o que é que precisam de vender, ou muitas situações nos reportam, temos esta sala, precisamos arranjar aqui uma solução, e nós fazemos o projeto e eles, portanto, têm a mestria depois para poder vender, não é? E instalar. Mas sim, é recorrente, e temos alguns parceiros também internacionais só focados nessa área, nomeadamente na China. Eles adoram os nossos difusores e temos lá um bom parceiro que não vende material chinês e que importa da Europa, neste caso nós. Mas os chineses também têm? Sim. Há concorrentes vossos? Sim. Na China? Uma panóplia de seguidores, para não dizer outra coisa, para não usar a palavra cópia, porque... Mas pronto, não querendo dizer, mas já disse, não é? Que de seguidores de ideias e que fazem... Mas seria estranho a China, que praticamente está em todas as indústrias, não é? Sim, e está na indústria acústica. Não estar também nesta... Tive um grande litígio. Em 2008 nós estávamos em trânsito para uma feira na Austrália, e um episódio passámos em Singapura, nosso parceiro em Singapura, tínhamos um dia de ligação, foi-nos buscar para passarmos o dia com ele. Então havia uma feira de hi-fi e nós estávamos no corredor a ver a feira, e de repente eu olho e disse-lhe: Sebastião, estes painéis, tu vendeste estes indivíduos, mas eu vi que os painéis não eram da cor das cores, podiam ter pintado por cima. E ele olha, ficou com uma cara e viu logo: não, estamos aqui em Singapura, ali naquela parte, era uma coisa chinesa que tinha copiado 3 modelos meus, mas copiado na íntegra. E entretanto nós fomos logo à diretora da feira. Assim, eles têm uma política de contrafação, embora não pareça, mas muito severa. Veio com a polícia, levantou os painéis, movemos uma série de diligências para os travar a nível internacional, e portanto
portugueses na China, em várias frentes, e eles pararam. Pronto, Okay. eles pararam. Eu fui à China sozinho gerir esse conflito, tive que avisar as autoridades que para onde é que eu ia. E o que é que ia fazer? Eu não sabia para onde é que ia, Claro. nem com quem ia estar, mas a coisa foi resolvida. Eles não só copiaram, como registaram a patente, Como sendo na deles. SAIPO, que é a parte que gera as patentes na China, Na China. como se foram deles. E eles devolveram com uma cerimónia as patentes para o meu nome. Lá, Ok. uma cerimónia filmada, não sei o quê. Engraçado. É um episódio engraçado. Ia fazer a segunda Desculpa. pergunta. Não tem mal nenhum, não, absolutamente. Sim, Ia fazer a segunda pergunta a propósito do assunto. Os vossos produtos são patenteáveis? Vocês têm. Sim, vamos lá, patenteáveis são o que eu faço são patenteáveis na medida da proteção do desenho ao modelo Uhum. e da finalidade a que ele se destina. Ora bem, eu não vou conseguir patentear, há coisas que não são patenteáveis, um cubo, Claro. um monte de cubos juntos, não é patenteável. Portanto, mas a forma, por exemplo, destes difusores que este Estes que difusor está estamos aqui a ver. protegido, este difusor obviamente está protegido. Uhum. Há modelos e que são no conto geral dos 146 modelos que a Jocavi tem, temos 38, 37 ou 38 protegidos, porque Ok. realmente são, os outros não são pronto, aqueles clouds, aquela É mais- forma não é é difícil, patenteável, pois, não é? claro. Mas sim, tudo isto tem esta expressão, está protegido, está patenteado, sim. Ok. Daí o perigo, não é? Portanto, Só que, pronto, lá está. Embora. tiveram de salvaguardar. Sim, mas lá está. Quem não os países que não subscrevem o Tratado de Maastricht não têm a sua própria entidade de patente. Claro. Não ficam E sujeitos. Eu não tinha os produtos seguros na China. Claro. Por isso é que eles os registaram na China, como Pois. deles. Pois. Porque a entidade é a SIPO, enquanto no resto do mundo há o WIPO, há uma série de outras, onde nós... E os próprios Estados Unidos também devem ter Também as tem, suas próprias, também não é? tem, também A sua tem. própria entidade para registro de patentes. Sim, é o SPTO. E vocês têm alguma coisa registrada nos Estados Unidos tudo também? registrado nos Estados Unidos e Ok. na Europa, sim, Ok. temos. E a marca também, não é só os modelos, o E modelo, a marca, claro. sim. Claro. Isso temos. Muito bem. João Carlos, pronto, já nos explicou que vem da área da música, na parte da produção, não é? Tenho de lhe perguntar também se gosta de ouvir música. Presumo que sim. Claro. Tem uma sala dedicada? Temos aqui nela. Ok. E dedicada e com as minhas colunas favoritas que eu conheci há cerca de talvez de uns 10 anos ou 12 anos e que o fabricante das colunas se revelou como nosso distribuidor também. Há um laço de amizade que é o Sr. Dave Nalekpur da empresa Augsburger e é muito conhecido por fazer estas colunas Augsburger. Não conhecia, confesso que não conhecia. Sim, são colunas que soam muito bem. São europeias? Não, são americanas. Americanas? São americanas. Ele tem uma gama grande e eu não descansei enquanto não consegui comprar umas colunas destas. Okay. São colunas passivas? São ativas? São ativas e são alimentadas por dois amplificadores com DSP, com Control Digital Signal Processor, portanto faz a parte de crossover, igualização, inversão de fase versus frequência. São colunas processadas, triamplificadas, ou seja, este sistema tem 3 vias e cada amplificador tem 4 canais, portanto ele com uma grande sabedoria construiu uma linha total de colunas de vários tamanhos e vários escalões, usando sempre o mesmo DSP e a mesma filosofia. Portanto, é uma marca que eu gosto muito, tem um som espetacular e passo muito tempo aqui a ouvir música. Ok, muito bem. Há sextas-feiras que, pronto, no final de tudo, trago o meu telefone, ligo e estou aqui a ouvir aquilo que eu quero, coisas que às vezes
saem novas, venho para aqui ouvir. Coisas que eu tenho que ouvir alto, venho aqui ouvir, porque estas colunas também têm muito headroom, muita potência. Okay. Então, é apropriada a pergunta com que normalmente nós terminamos as nossas entrevistas. De que música não lhe sai da cabeça? Que música que não sai da cabeça? Ultimamente. Eu diria que nenhuma música do Prince me sai da cabeça. Ok. Nenhuma. Ok. Muito bem. Obrigado, João. Eu digo isto de uma forma muito comovida, porque foi a pessoa que mais me fez falta. Okay. E continua a fazer todos os dias. Ok. Muito bem, João. Muito obrigado pela entrevista. Felicidades. Obrigado. Obrigado. Obrigado também. Obrigado. Obrigado.